Voltando aqui, meninas, para fazer a segunda e a última parte dessa princesinha. Só coloquei ela aqui para lembrar que eu vou deixar esse risco lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra, no meu Facebook e alguns grupos que eu participo, tá bom? Esse risco é da Ana Paula, segunda e última parte. Se você desejar comprar o projeto da Ana Paula, abençoe a vida dela, que o Senhor vai te abençoar por isso também. Então, vamos terminar aqui o cabelinho e depois o chapéuzinho. Para fazer esse cabelinho, meninas, eu usei esse branco aqui, branco metálico, ok? Branco metálico, cinza lunar e preto. Quis mudar um pouquinho e eu gostei bastante do resultado. Tudo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer desse lado com vocês. Primeiramente, para fazer esse caixinho, vou fazer aqui que está na parte de baixo. Eu já sou acostumada, então eu já faço os 3 juntos, mas eu vou fazer de um em um com vocês. Pego o branco metálico, se você não tem branco metálico, pode ser o branco normal, tá? O branco que você tem na sua casa. Eu quis experimentar com o branco metálico para ver como que ia ficar e eu gostei muito do resultado. Passei o branco metálico aqui no meio, puxei bem, venho aqui na parte de baixo, ó. Coloco o branco metálico aqui na parte de baixo e puxo, tá? Desse jeitinho aqui. Puxo até no meio, mais ou menos, também. Não levo até lá em cima. Só limpando aqui. Agora, eu pego o cinza lunar. Pego o cinza lunar. Venho aqui, olha. Encosto bem aqui no rostinho dela. Bem certinho em cima do risco, tá? E vou puxar esse cinza lunar pra cima do branco. Desse jeitinho aqui, ó. Você vem puxando ele pra cima do branco. O outro lado, a mesma coisa. Deposita a tinta em cima do risco e puxa. Deixa um pouquinho do branco bem no meio, assim, ó. Esse meio aqui sem tinta, só puxa bem, mas deixa um branquinho sem cinza lunar, tá bom? Aí, você vem com o cinza lunar aqui nessa parte de baixo. Faz o contorno certinho, ó, deposita a tinta e puxa. Até encontrar com o branco metálico. Desse jeitinho aqui. Deixa também um pouquinho do branco sem tinta, só branco, tá? Desse jeitinho que eu fiz aqui, você vai fazer aí no seu. Aí, nós vamos fazer primeiro toda a base de baixo. Então, venho aqui e vou repetir o mesmo processo. Fiz um ali, né? Já vou fazer aqui os 2 para adiantar o nosso lado aqui de pintura. Quando tá tempo gostoso, como tá hoje, que não está muito quente, eu faço 2, 3 de uma vez só. Quando tá muito quente, aí eu faço de um em um para não secar a tinta, certo? Então, aqui eu venho, deposito o branco, puxo até o meio, mais ou menos. Aqui a mesma coisa. Coloco a tinta, puxo bem. Limpei o meu pincel
e venho com o cinza lunar. Deposito a tinta, ó, e vou puxar. Puxa bem, acertar aqui. O outro lado, deposita a tinta e traz para o meio, encontrando com o branco. Deixando o branco um pouquinho aparecendo. Aqui a mesma coisa. Deposito a tinta e venho puxando. Não precisa deixar muita tinta parada. Puxa bem. Olha. Coloca a tinta e vamos puxar. Desse jeitinho, tá? Aqui a parte de cima a mesma coisa. Venho com a tinta e puxo. O último caixinho aqui. Coloco a tinta e vou puxar. Certo? Agora vamos vir com o preto. Com o preto, meninas, é o mesmo processo. Sendo que os fiozinhos desse cabelo eu faço com aquele outro pincelzinho que eu tenho vídeo aula ensinando vocês a fazer. Um pincelzinho que eu adaptei e que ficou super bom, né? Então, eu faço os fios com esse pincelzinho. Esse preto eu vou puxar com um pincel menor, tá? Então, eu depositei o preto aqui bem encostadinho do risco do rostinho dela e venho puxando, ó. Eu peguei um pincel menor e venho puxando, porque eu não quero ele muito preto, porque o que vai definir aqui esse preto são os fiozinhos que eu vou fazer depois. Então, aqui é somente isso, tá? Ele vai ficar assim clarinho mesmo. Aqui eu venho, deposito a tinta preta e dou uma puxadinha, olha, desse jeitinho, tá? Dou uma puxadinha, porque aqui o que fica bonito são os fios, né? Então, eu venho e faço o mesmo processo em todos os caixinhos. Olha, aqui eu venho, dou uma puxada. Olha como que o meu pincel não está assim, ele está reto, ele está em pezinho. Eu estou trabalhando com a pontinha do pincel, tá? Ele não está assim deitado, não estou varrendo. Eu estou puxando já uns fiozinhos. Se você não tem o pincel que eu vou fazer os fios, você pode muito bem trabalhar só com esse aqui. Um pincel bem cortadinho, bem aparadinho. E aí você vem, passa a tinta, deposita a tinta nas laterais e só vem aqui puxando, olha. Ele já dá o efeito de fio. Aí você coloca mais fio, menos fio, a seu gosto. Mas só com a sujeirinha que está no meu pincel,
E a tinta que eu depositei aqui, eu já vou puxando, ele já fica o efeito de um fiozinho, tá bom? Aqui eu venho, coloco a tinta preta, olha. E dou uma puxada, faço assim uma meia lua. Vou puxando, limpo o meu pincel se eu ver que ficou muito escuro e venho trazendo. Venho puxando. Aqui é a mesma coisa. Trago a tinta, puxo, limpo o meu pincel e vou espalhar essa tinta. Puxa bem. Aqui os fiozinhos vai consertar tudo. Depois, se você ver que ficou mais claro, o outro lado ficou mais escuro, você vai acertando até ficar do tom que você quer, da cor que você quer, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui, dá só mais uma puxadinha aqui. Olha como que já fica o efeito do fiozinho. Certo? Agora eu vou pegar o pincel para mostrar para vocês e fazer o acabamento com os fios. Então, meninas, eu esqueci que tem esse pedacinho aqui. Não tem como fazer os caixinhos sem essa parte aqui tá pronta, né? Então, aqui, ó, eu venho com o branco metálico, passar aqui no meio dessa parte de cima do cabelo dela. Puxa bem, espalha bem, para pegar bem na trama do tecido. Achei que ficou lindo com o branco metálico. Só que a outra parte aqui, eu achei que eu escureci muito. Eu queria um pouquinho mais claro. Aí, para não ficar tão escuro, é o preto, né? Não coloca muito preto. Só os cachinhos, não puxa muito preto quando for depositar a tinta. Então, aqui, ó, passei o branco metálico. Veio com o cinza lunar. Aqui, encosto o cinza lunar no risco, certo? Deposito a tinta e vou puxando para cima do branco, tá? Vem varrendo, ó. Vem varrendo esse cinza para cima do branco. Cuidado aqui para não invadir o rostinho dela. Aqui a mesma coisa. Deposita a tinta toda nessa área. Aqui embaixo. E vai varrendo. Ó, vai puxando essa tinta para cima do branco. Ela vai morrendo, vai ficando fininha aqui na parte de cima e mais escura na parte de baixo. Vem aqui, coloco um pouquinho de tinta e vou puxando, vou varrendo, olha. Vou trazendo o cinza para cima do branco. Se você não tem cinza lunar, pode ser outro tom de cinza, tá? Eu já fiz em outras bonequinhas e ficou bonito. Deixa assim sempre um branquinho aqui no meio, que é a luz do cabelinho da princesa. Vem aqui na parte de baixo, deposito a tinta.
Aqui, e vou puxando. Se você quer bastante luz, você deixa mais branco. Se você quer pouca luz, você coloca a tinta. Aqui vamos acertar bem pertinho aqui do rostinho dela, certo? E vamos puxar, que ainda tá muito branco. Vai puxando, olha a posição do meu pincel, tá? Com a pontinha dele, você vem puxando a tinta para cima do branco. Varrendo aqui, fazendo já uns risquinhos, olha. Desse jeito, certo? Limpei aqui meu pincel. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta. Vou acentuar aqui essa divisória do cabelo dela, tá? Agora eu venho com a cor preta. Esse preto tem que ter bastante cuidado. E a minha tinta está um pouquinho diluída também, tá? Ó, coloco aqui o preto certinho. Pego tinta, já venho contornando aqui em volta do rosto dela, bem certinho. Vou acentuar aqui essa linha de divisória do cabelo dela. Sempre limpando o pincel para tirar o excesso, tá? Aí você vem aqui, ó. Acerta. Pega a tinta, que aqui falhou. Ó, coloquei tinta. Já defini aqui o cabelinho dela. Certo? Defini. Agora eu vou dar uma puxada. Coloco aqui mais tinta. E venho varrendo. A mesma coisa, olha. Mão leve. E vem puxando. Mão leve e vem puxando essa tinta para cima do branco. Ó, coloca e puxa, coloca e puxa. Ela já vai varrendo e já vai definindo também aqui o cabelinho, tá? Desse jeitinho aqui, meninas. Não é difícil, você encosta e puxa, olha. Vai encostando e vai puxando. Se você quer mais claro, você não puxa muito. Quer mais escuro? Aí você vem, eu quero mais fio. Então, eu venho colocando a tinta e puxando. Certo? Então, desse jeitinho aqui, eu vou definindo o cabelo da princesa. Ó. Vou acentuar mais aqui perto do rosto dela. Acertar. Aqui, eu posso colocar um fiozinho a mais, definindo. E assim eu vou fazendo no cabelo todo. Deposita primeiro a tinta, tá? Coloca um pouco de tinta e aí você vai puxando, ó. Mão leve para não ficar um risco grosso. Essa parte aqui de baixo pode até ficar um pouquinho mais escura. Limpei o meu pincel. Peguei um pouquinho mais de tinta e aqui eu venho, olha, deposito a tinta
e vou puxando. Definindo. Se eu quisesse deixar assim, eu poderia deixar assim, mas aqui tá muito mais claro que aqui, certo? Então, o que que eu faço? Eu deixo secar um pouquinho essa base aqui que eu fiz. Depois que ela seca um pouco, aí eu volto e faço mais uns fiozinhos. Mas eu gosto que ela seca primeiro, porque fica mais fácil. Eu prefiro assim, tá? Você pode fazer aí como você achar melhor para você. Mas eu gosto quando ela tá mais seca, aí eu venho só puxo mais uns fiozinhos e ela já fica bonita, já fica do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, tá bom? Mas isso daí vai do gosto de cada pessoa, né, meninas? Então, eu vou deixar ela assim, do jeito que ela tá, certo? Você observa que esse lado aqui tá bem mais escuro que esse, mas esse lado aqui já tá seco. Eu fiz ontem. Então, quando ela seca, ela puxa um pouquinho mais. E agora nós vamos definir esse cachinho com esse pincel aqui, que é o pincel que eu cortei, que ele ficou certinho para fazer os fiozinhos da minha princesinha. E eu amo usar esse pincel. Aqui nós vamos usar somente a cor preta. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Aqui no meu pratinho, meninas, eu coloquei um pouquinho da cor da tinta preta, certo? Vou pegar aqui o meu soro fisiológico e vou pingar aqui umas gotinhas. Olha, 1, 2, 3 gotinhas, tá? E vou diluir essa tinta. Ela não pode ficar nem muito aguada e nem muito grossa. Eu vou saber o ponto dela quando eu colocar o meu pincelzinho aqui. Vou fazer um caixinho, aí eu vou ver se ela está grossa ou se ela está no ponto. Eu gosto de colocar aqui do lado da minha... No outro lado, um pouquinho de soro, porque quando a minha tinta fica muito grossa, muito dura, eu só molho lá no soro e já venho fazendo aqui. Então, esse pratinho aqui é meu próprio de pintura. Eu molhei aqui, ó, coloquei o meu pincel. Venho aqui desse outro lado e aperto. Ele vai abrir, ele vai ficar um garfinho, tá vendo? Então, esse garfinho que é o que eu uso para fazer os caixinhos dos fios das minhas bonequinhas. Vou colocar mais aqui. Então, aqui eu pego, aperto, tiro o excesso, ele abriu, ficou um garfinho. Venho aqui, olha, encosto nesse espaço aqui de meia lua, eu encosto o meu pincel aqui e vou puxando. Peguei tinta, tirei o excesso. É com calma e paciência, tá, meninas? Para ficar bonito, para ficar do jeito que eu gosto. Então, tem que ter bastante calma, bastante paciência. E vamos lá. Então, olha só como que vai ficando. Ele vai definindo os caixinhos da minha bonequinha. Não sei fazer caixinho de outro jeito, só com esse pincel. Já acostumei e não tem jeito. Aí eu vou definindo, vou fazendo todos os fios, olha. Encostei aqui, vou fazendo meia lua e puxando. Meia lua e puxando. E aí depois eu vejo se eu quero mais, eu coloco mais. Olha, encosto o meu pincelzinho aqui nessa divisória e já puxo aqui uns fiozinhos. Encostei, peguei a tinta, abri bem, venho aqui, ó, encosto, puxo e defino. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Peguei tinta, apertei, venho aqui, encosto e vou definindo
o cabelinho da minha bonequinha, o caixinho da minha bonequinha, desse jeitinho, tá? Então, aqui eu posso colocar quantos fios eu quiser, que ele vai ficar bonito. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. E é assim que eu faço. Agora, eu fiz essa parte aqui de baixo, ela tá com pouco espaço para eu fazer fio. Eu não vou fazer fio nessa aqui. Por quê? Porque para eu definir esse caixinho aqui da parte de cima, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Certo? Então, ela já vai tomar um espaço desse caixinho aqui. Ele vai aparecer pouco, porque ele está bem por baixo. Vem aqui, encosto e vou puxando, fechando esse caixinho. Se eu achar que ele precisa abrir um pouquinho mais aqui, eu venho aqui e fecho ele aqui na parte de cima, tá bom? Eu tenho passo a passo como que eu fiz esse pincel aqui no canal, tá? Se você desejar, tenta fazer que dá super certo. Vem aqui, ó, encostei e já vou pegar aqui a metade, bem dizer, do caixinho de baixo. Então, venho, encosto e faço os fiozinhos. E essa tinta aqui ficou no ponto. Não precisou, é porque já tô acostumada também, eu já sei mais ou menos a quantidade, né? Que eu vou precisar. Venho aqui, olha, encosto e fecho aqui a meia lua. Pego tinta, aperto o meu pincel, encosto e fecho o caixinho dela. Assim eu faço em todos os caixinhos. Aqui nessa parte de baixo, eu vou fechar, pegando tinta, mais um pouquinho de fio. Esse caixinho e esse aqui vai cair aqui no ombro dela, tá? Vai pegar o ombro dela, olha. Venho, encosto e puxo. Pego tinta. Nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou jogar um pouquinho aqui dentro. Peguei a tinta no meu pincel e vou puxar caindo aqui em cima do ombro dela. Eu sou apaixonada pelas bonequinhas de caixinhos. E é que mais, acho que mais eu vendo também. Aqui, ó. Aí você vai reforçando. Onde você quer mais fio, você coloca mais fio. E ele vai ficando bonito desse jeitinho aqui. Aqui também, aqui eu vou puxar desse lado aqui, ó. Olha que bonito que fica. Certo? Esse aqui também eu vou acentuar mais. Abrir ele um pouquinho mais. Agora, aqui nas laterais, aqui, ó, por exemplo, a minha tinta já está secando. Eu venho aqui, molho o meu pincel lá no soro e já amoleci ela novamente, tá? Vou vir aqui, nas laterais, eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de puxar, só que tem muita tinta aqui. Eu gosto de puxar aqui, uns fiozinhos pra fora, assim. Pra dar um movimento no cabelo dela. Então, eu gosto de puxar os fiozinhos pra ele sair. Olha. Aí, aqui já dá um movimento e eu sei onde que eu posso colocar mais fio. Aqui, ó. Aqui e aqui. Certo, meninas? Esse aqui também eu achei que ficou muito clarinho. Então, eu posso fechar ele um pouquinho mais aqui. Esse aqui
vou fechar aqui também desse lado, olha. Só que muito cuidado para não ficar muito excesso de tinta, que fica feio, tá? Olha. Aí assim eu vou fazendo. Se eu ficar fazendo só os detalhes aqui com vocês, nós vamos ficar aqui até não sei que horas. Esse lado aqui, eu não fiz aqui no ombro dela. Então, eu vou fazer esses dois aqui também com vocês, olha. Venho aqui e puxo os fios. Pego tinta, ó, encostei e puxei. Pego tinta, encostei e puxei. Pego a tinta, encosto e puxo. Aqui eu vou abrir também um pouquinho mais. Aqui eu vou dar uma fechadinha, definir. Aqui na parte de cima também eu vou dar uma fechadinha. E esse aqui também. Certo? Então, ficou desse jeitinho aqui o cabelo da nossa princesa. Olha que lindo. Esse lado aqui ainda ficou mais escuro. E esse lado aqui era para ficar mais claro. Aí depois, quando eu tiver mais tempo, assim, que eu ver que dá pra... Onde que dá pra escurecer, eu venho aqui, ó, e vou fechando, tá? Vou fazendo mais fio, vou fechando mais, vou escurecendo mais. Aqui eu posso sair com um fiozinho aqui dentro do rosto dela, bem pouquinho. Aqui na parte de cima, eu posso puxar uns fiozinhos com todo cuidado. Ó, encostei e puxei. Encostei e puxei. E venho aqui do outro lado, encostei e puxei. Tá? Uma franjinha. Olha que bonita. Então, o cabelinho dela ficou assim. Aqui nesse meio também, deixa eu fazer aqui um pouquinho com vocês, esse meio aqui, olha. Aqui eu posso definir assim também, ó. Encosto e puxo, tá? Uns fiozinhos a mais. Aqui, ó. Encosto e puxo. Encosto aqui e puxo. Encosto aqui na parte de cima e puxo. E essa parte aqui também. Olha. Eu amo esse pincel, gente. Eu amo. Ele fica perfeito pra mim. Ó. Lindo, né? Aí aqui, depois você vai vendo onde que você quer mais fio e vai colocando. Aqui eu vou definir um pouquinho mais, ó. Esse cabelinho, esse caixinho aqui. Achei que ele tá muito branco. Aqui também. Ele tem que estar bem abertinho para os fios ficarem bem fininhos, tá? Aqui, ó. Então, é isso aí. Aqui encerra o cabelinho da princesa. Olha que bonito que ficou. Certo? Agora vamos para o chapéu. Como o vestido dela vai ser cor de rosa, então eu vou colocar um detalhe rosa aqui no chapéu dela. Vou colocar um pouquinho de branco aqui no meio. Vou usar branco, rosa bebê ou rosa candy e rosa escuro, tá? Aí depois eu vou ver se vai ficar mais ou menos do tom do vestido dela. Se precisar escurecer um pouquinho mais, aí eu coloco um outro tom mais escuro.
Passei o branco. Agora eu venho com o rosa candy ou o rosa bebê. Deposito a tinta. Puxo bem em cima do risco, tá? Ó. E vou puxando pra cima do branco. Com a mão leve, pra ele já ir morrendo aqui em cima do branco. Que eu quero uma luz. Aqui eu deposito rosa. E vou puxar. Coloco o rosa bem em cima do risco. E vou puxar. Eu quero o branco só no meio, então eu vou puxar um pouquinho mais aqui o rosa. Agora eu vou limpar o meu pincel e vou vir aqui, ó, com a mão bem leve, puxando essa tinta pra cima do branco. Ele vai ficar bem clarinho aqui no meio, tá? Desse jeitinho aqui. Puxa mais um pouquinho. Agora eu venho com o rosa escuro. Com o rosa escuro, eu deposito aqui a tinta em cima e embaixo, certo? E vou puxando. Ó, certinho. Em cima do risco, eu vou puxando. O cantinho aqui, esse cantinho aqui eu quero mais escuro. Então, eu coloco um pouquinho mais de tinta. Limpo o meu pincel, porque aqui já quero que venha clareando. Com a mão leve, vou puxando essa tinta. E ela vai morrendo aqui em cima do branquinho e do rosinha. Vou puxando, olha, varrendo aqui com bastante calma e paciência, você vai ter o resultado que você quer. O outro lado, a mesma coisa. Deposito a tinta embaixo, em cima, bem em cima do risco e vou puxando. Limpei o meu pincel, tirei o excesso, ó, com a mão bem leve, você vem trazendo aqui pra cima do branco. Limpei mais ainda o meu pincel, agora só vou dar uma puxadinha bem de leve. Aqui na parte de cima e na parte de baixo, eu vou colocar o rosa. Vou acentuar aqui um pouquinho mais. Ó, eu venho aqui em cima do risco, acentuo esse rosa. A parte de baixo, a mesma coisa. Coloco a tinta, dou uma acentuada. Puxo aqui na parte do cantinho. Esse cantinho aqui, ela pode ser bem escurinha. Limpei o meu pincel com a mão bem leve. Venho puxando, tirando a marcação. Puxa bem. Com a mão leve. E vai tirando a marcação aqui das parte de cima e da parte de baixo. Certo, meninas? Então, ela ficou aqui, ó, com uma luzinha, tá? Bem no meio e ficou bem forte nos cantinhos. Eu quero ainda o meu cantinho aqui um pouquinho mais forte. Então, eu venho, coloco um pouquinho mais de tinta e vou puxando. Mas também, quando ela secar, eu posso fazer isso quando ela estiver seca, porque a tinta vai puxar. E aí, quando ela tá bem sequinha, eu posso vir e retocar aqui esse rosa,
tá? Desse jeitinho aqui, olha. Aí você dá uma puxadinha, ela vai ficar bem escura nos cantinhos. E desse jeitinho que eu quero a parte do meio do chapeuzinho da minha princesa. Na parte de cima e na parte de baixo, aqui, olha, eu vou preencher todinho com branco, branco puro, sem brilho, sem glitter, sem nada. Essa parte aqui todinha e essa parte aqui todinha eu vou preencher com branco. Vou preencher e vou voltar com vocês, tá certo? Então, meninas, depois que eu preenchi todinha aqui com a cor branca, certo? Eu peguei o rosa escuro, o mesmo rosa que eu fiz o acabamento aqui dentro, o meu pincel filete. Olha, encostei a tinta aqui, venho aqui, ó, em cima do branco e vou fazer assim, um zigue-zaguezinho, tá? Em volta aqui do branco. Quando essa tinta secar, eu ainda vou voltar e eu ainda vou fazer uma decoração desse chapéu com stencil. De esperar ela secar bem e vou pegar um stencil e vou fazer umas florezinhas aqui nesse chapéu. Olha, desse jeitinho. Tá? Vou deixar secar e daqui a pouco a gente volta só para fazer a decoração com stencil. Vou colocar umas florezinhas nesse chapeuzinho para enfeitar ele um pouquinho mais. Então, aqui vai ficar somente assim, tá? Eu vou deixar secar essa tinta e aí eu volto com vocês daqui a pouco para fazer uma decoração nesse chapéu com stencil. Eu achei que ficou linda, olha, bonita. Aí, com detalhe a mais no chapéu, ela vai ficar perfeitinha, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Peguei aqui, menino, o meu stencil, olha. Aqui está o meu chapeuzinho. Eu vou colocar aqui certinho, onde eu vou... olha só, eu vou fazer esse e esse, tá? Aí depois eu vou ter que mexer para centralizar, para ele ficar aqui. Eu poderia fazer esse e esse também, só que daí não vai ficar muito legal. Então, eu venho aqui, eu vou fazer esse aqui com vocês, para mostrar como que eu faço. Olha, não tá pegando, nem está invadindo a parte rosa lá de cima, e nem está invadindo a parte preta aqui debaixo do cabelo dela. Peguei aqui a cor magenta, um pincel pituá, certo? Aí eu venho aqui, ó, bato, coloco, tiro o excesso dessa tinta aqui no meu pincel, tiro bem o excesso e venho aqui. Eu costumo prender com essa fita aqui, tá? Eu costumo prender com essa fita. Mas como eu vou fazer só esse pedacinho aqui para demonstrar para vocês, eu sei aqui certinho onde que eu quero. Então, eu tirei o excesso lá da minha tinta no meu pratinho. Venho aqui, ó, com a cor magenta. Peguei um pouquinho mais de tinta e venho passando somente onde eu quero que fica o desenho, tá? Fui lá, peguei um pouquinho de tinta, pouca tinta, vai batendo, limpando o seu pincelzinho na sua vasilhinha, ó, e vem passando. Com a cor magenta eu tô usando aqui, tá, meninas? Esse e esse aqui eu vou fazer. Aí eu vou ter que mexer, né? Tirar, centralizar. Aqui.
Olha só que lindo. Então, agora eu venho, limpo o meu stencil e vou centralizar aqui novamente. Então, aqui, eu coloco aqui. Esse aqui eu não vou fazer esses 3 aqui. Pego tinta, tiro o excesso, venho, ó. Vou fazer esse coraçãozinho, esse coraçãozinho e esse pequenininho aqui. Certo? Tirei. Agora, aqui tem um lugar bem vazio, né? Venho aqui e vou fazendo assim, de um em um, tá? Se precisar, eu faço de um em um. Porque aqui não é uma área... Olha que lindo. Tem uns que são bem pequenininhos, às vezes eu não gosto, sabe? Quando é muito pequenininho assim, eu não gosto. Aí eu coloco aqui o coraçãozinho, outro coraçãozinho, e faço um maior em cima dele. Fica desse jeito. E assim eu vou preenchendo todinho o chapéuzinho dela. Aqui eu vou pôr o menor. Ó, tirar o excesso. Certo? E assim eu vou preencher aqui todinho e venho mostrando para vocês o resultado, como que ficou aqui o chapéuzinho dessa princesa. Vou fazer mais esse aqui com vocês, olha. Passa bem, esfumaça bem, pouca tinta, certo? Olha que lindo. Aí quando é muito pequeno eu não gosto, eu coloco outro maior em cima e faço. Então eu vou terminar aqui, tá, meninas? E vou mostrar o resultado final dessa princesinha pra vocês já vestida. Peço que você se inscreva no canal, deixa seu joinha para me ajudar. Que o Senhor seja contigo. Obrigada por você estar aqui comigo. Eu deixo aqui uma noite abençoada para você, que a sua semana seja abençoada, que o mês de julho seja super abençoada, que o Senhor seja contigo em tudo que você for fazer. Um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima videoaula. Beijo, meninas!